Podcast, com Rodrigo Carpati. Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um podcast Rodrigo Carpati. Esse programa vai ao ar pelo meu canal do YouTube, Rodrigo Carpati. Então você pode assistir, compartilhar e também curtir esse conteúdo. Você pode também seguir em qualquer plataforma streaming para escutar por áudio, no caminho do trabalho, da assembleia ou qualquer outro momento que você estiver escutando o teu fone de ouvido. E hoje tenho duas convidadas para lá de especiais, amigas Marina e Mariana Guidoni. É sempre um prazer estar aqui, agradeço muito o convite e é sempre muito bom ter a possibilidade de falar sobre tudo que a gente vai falar aqui. Eu costumo dizer que as pessoas que têm um propósito parecido, uma energia, às vezes não é nem um propósito, é uma energia parecida, se encontram na vida. Então, por isso que a gente às vezes escuta aquelas palavras, e vou falar dos pensamentos, né? Eu gosto muito. Diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Os pais se preocupam com a companhia dos filhos, e é verdade. A gente vai... Quando você encontra uma pessoa ruim, ela está sempre... O modelo dela é ruim, os colegas são ruins, e eu tenho o prazer de ter vocês perto de mim. E lembra a primeira vez que a gente se encontrou? Lembro. Foi num evento... da OAB. Né? Teve a OAB e aí a gente se falou um pouquinho. Daí você veio conversar comigo, me ajudou em algumas coisas ali, então a gente já... energia. Né? Energia atraindo energia. Fiquei muito feliz, né, da sua receptividade, do seu interesse. Parabéns, é assim que a gente tem que ser sempre, isso aí, né? Mas isso eu acho que não foi... É algo que une mesmo, assim. Acho que a gente tem alguma conexão mesmo. Acho que a gente... uma vez eu li num lugar, falei de pensamento, a gente não faz amigos, a gente reconhece eles, né? E é verdade, Né? Muito bom estar aqui, mais uma vez. Obrigado. E você, Mariana? Advogada. Tá advogando muito? Bastante. Advogando bastante, trabalhando bastante. Depois da última vez da última vez que estive aqui, vieram pessoas a partir do podcast. Eu vi que você foi para vários podcasts, fiquei muito feliz e muito orgulhoso aí de tê-la como amiga. Você sabe que às vezes as pessoas me perguntam, e eu sempre tive essa característica, você ter amigos da mesma área, às vezes me perguntam, você está ajudando um concorrente? Não estou ajudando um concorrente, a gente precisa de pessoas boas no mercado, sim, a gente precisa elevar o nível do mercado, e como? Através de uniões, de pessoas que pensam iguais, e assim, a hora que você tá, eu preciso de gente para indicar, eu estou impedido em processos, e cada um vai seguindo o seu caminho e a gente vai um ajudando o outro. Eu acompanhei alguns podcasts e tenho certeza que desse vão partir aí inúmeros muito outros. Vi que você deu palestra também. Sim. Abriu bastante meus caminhos, agradeço bastante. Você abriu, eu fui só uma pequena ferramenta. Essa aqui abriu bastante. Sim, ela é maravilhosa. Vocês são uma dupla dinâmica. É uma dupla. Você é síndica hoje? Hoje sou. Eu tenho uma administradora, a Gerência Condomínios, há 18 anos. Agora sou síndica a partir de agosto, né, do ano passado. Assumi um condomínio de 80 unidades, 5 torres. Decidi tomar essa postura para saber o outro lado, como administradora e agora como síndica. O que eu tenho visto? Que as pessoas, né, que a gente como síndico, nem sempre os prestadores nos atendem da forma que a gente necessita, no horário que a gente precisa. A Assembleia chegou, cadê o orçamento que o rapaz me mandou? Que é muito delicado. É complexo, nem todos falam a mesma linguagem, nem todos entregam, né, na forma que você pediu. Então é difícil a posição do síndico. Né? E os problemas com os moradores que você... Com os moradores a gente tem a necessidade de estar atendendo a cada um no seu tempo.
Lá eu tenho crianças autistas, lá eu tenho deficiente físico, eu tenho uma unidade que está difícil de lidar, porque está completamente, a pessoa se tranca, teve, né, acumuladora. Então, acumuladora, que desafio em 80 unidades. 80 unidades, eu tenho que lidar com isso aí. Mas eu vou, aos pouquinhos... Vamos aproveitar e entrar nesse tema, Mariana? Sim. Autismo, mobilidade reduzida e acumuladora, porque é impressionante como a sociedade lá se desenvolve dentro dos condomínios. Então, os problemas da sociedade estão dentro dos condomínios. Só que Sim. o que acontece é que nós, como advogados, síndicos, administradores, temos uma autonomia maior para resolver ou negligenciar esses problemas, porque tem muito condomínio que são assim, locais de problemas e brigas gigantescas. E outra coisa, você está falando de um condomínio de 80 unidades, não que os problemas sejam menores. Eu estive com alguns síndicos esses dias, um síndico de 3.400 unidades e outro de 7.000 unidades. Então, assim, e falei para ele, o seu condomínio? Ele falou, não, Rodrigo, é um bairro. É um bairro. É um bairro. Eu sou síndico de um bairro, eram acho que 20 torres, mais não sei quantas mil unidades, um shopping, era a parte comercial, fora as lojas, então assim, e o síndico, ele é o poder executivo, ele é o presidente, o prefeito, o governador, ele precisa do advogado, que é o ministro da Justiça, enfim, né? E vamos falar um pouco desses desafios, Mariana. Como advogada, é cativante lidar com os condôminos, com os síndicos, mas ao mesmo tempo é um grande desafio, porque muitas vezes a gente orienta, eu trabalhando nessa área... Se apresenta antes para quem não te conhece, porque assim, a gente já está há muito tempo aqui nesse convívio, mas tem gente que está assistindo a gente pela primeira vez. Sou Mariana Guidoni, advogada, especialista em condomínios há bastante tempo. Tenho aí de OAB 10 anos, fora a experiência de vida em condomínios. Tenho um problema de locomoção, tenho uma deficiência física e sinto que eu tenho uma missão na vida, que é levar conhecimento sobre acessibilidade e inclusão para os condomínios, unindo a minha deficiência e o conhecimento de vida que eu tenho com a minha profissão, com o que eu escolhi para fazer aí no meu dia a dia. É bem complicado a questão de lidar com, como eu falei, de lidar com síndicos, porque por vezes eu oriento, eu e meu sócio tem um escritório de advocacia, a GGSA Advogados, e a gente procura orientar os síndicos, orientar o conselho, e por vezes, infelizmente, não é sempre que a gente é ouvido. Pelo contrário, muitas vezes passam por cima e só querem fazer a obra, fazer o que tiver que fazendo e sem pensar, tocando barco. E depois quando dá o problema, e daí... Socorro. E você sabe que eu tenho visto um movimento que me incomoda muito, é que eles não buscam a orientação do jurídico, fazem e depois o advogado vira o vilão. Porque daí, não, mas você não me falou isso, daí a gente tem que buscar, documentar, então assim, é um cuidado excessivo ainda para se trabalhar. Mas você, Mariana, falou de uma situação interessante do autismo. Então, assim, e aproveitando a sua experiência, a expertise, Mariana, porque eu acho importante, assim, reforçar essas situações. A gente falou isso no outro podcast, mas é muito importante. Eu vejo quantos problemas ainda existem por falta de conhecimento, síndicos relutantes na questão de mobilidade.
porque não é com ele, né? Porque se fosse na família dele, ele se preocuparia. Autistas dentro de condomínio que acabam fazendo barulhos, até mesmo crianças. Eu tive um caso onde a moradora falou assim, eu vou denunciar, mas assim, denunciar o quê? A criança chora, graças a Deus a criança chora. É um bebê que chora. Enfim, as pessoas não têm tolerância nenhuma para com o próximo. Então, vamos falar um pouco de mobilidade reduzida, de obrigatoriedades legais e do autismo. Como tratar com isso? Porque o autista, às vezes, ele entra em crise e assim, mas existem limites, né? A gente tem limites, igual o caso do enfermo, que às vezes está numa unidade, está de home care, ele tem esse direito, lógico, mas até onde vai o direito dele? Então, acho que essa é a grande discussão do autista, daquela que entra com salto dentro de casa, porque eu posso entrar, pode até não interferir. O choro da criança, então vamos falar um pouco disso. Até você não interferir na salubridade do vizinho, né? Depois eu... Mas pode falar, pode falar. Esses dias eu fiz uma conciliação, sou formada, né, em mediação e conciliação, e esses dias eu fui num condomínio para fazer a mediação de 2 unidades. E é exatamente isso, é uma senhora sozinha e em cima um casal com um filho. E aí a criança acorda à noite, às vezes joga um brinquedo, joga uma madeira, cai no chão e a pessoa, né, acorda assustada. Mas a criança não tem nada. Não, graças a Deus, essa criança está começando a andar, está se despertando para o mundo agora. E os pais estão, né, ficaram muito sensibilizados de está ocorrendo essa situação, porque falam, mas eu tenho que deixar meu filho também a desenvolver, a fazer as coisas, não posso privá-lo de brincadeiras, de algumas coisas. Mas espero eu que até agora o síndico falou que deu tudo certo. Mas é uma sociedade da intolerância, porque se não é com ele, mas se ele tivesse um neto, daí ele ia tolerar, as pessoas só se preocupam com elas. Sim. Né? E o que você tem visto de acessibilidade, problemas e soluções? O que você tem orientado os condomínios? Vejo bastante a questão de acessibilidade na questão física, ou seja, obras que são feitas sem os devidos cuidados com as pessoas com deficiência, para com as pessoas com deficiência, feitas de formas completamente inapropriadas. Procuro orientar sempre bem questões sobre vaga de garagem, muita coisa sobre vaga de garagem. Fala um pouco da legislação, da acessibilidade de vaga de garagem, porque existem limites, né? Porque, por exemplo, às vezes eu tenho um prédio, a obrigatoriedade legal, ela não, infelizmente, às vezes ele não atende à necessidade. E outra coisa, às vezes, moradores sem necessidade descem em assembleias dizendo o seguinte, olha, eu sou idoso, então eu quero uma vaga especial. Tem um cadeirante no prédio, o cara não tá nem aí, idoso, ele tem 60 anos, ele tá melhor do que eu. Hoje o idoso de 60 anos, forte, de academia, e ele fala, não... Sim. Exatamente. Idoso não tem vaga especial em condomínio. Isso as pessoas acham errado, não tem. O que tem vaga especial são os deficientes. São aquelas pessoas com mobilidade reduzida, são autistas, que isso é o que a lei determina. São 2% a cada 100 vagas. Tem a lei o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que fala isso, e tem também as cidades com os seus devidos estatutos. Esse percentual, por vezes, muitas vezes, não abraça o todo condominial, que por vezes tem mais pessoas do que o número de vagas que precisam.
é importante que seja apresentado o cartão de deficiente, o cartão DEFIS. Isso é primordial para que se dê esse tipo de... E como que faz a pessoa, como que ela tem um cartão? Porque às vezes ela tem uma deficiência, a pessoa, e ela não sabe disso. Isso é uma informação importante. Né? Ela tem que procurar o Detran. Detran? Detran? O Detran. Ela tem que procurar o Detran e apresentar laudo e fazer a solicitação. Mas às vezes a necessidade é de uma criança e a mãe também tem direito, porque é o carro que tem o direito. Sim. Aí apresenta, né, a comprovação de que você não tem, né, qual é a sua relação com aquela pessoa, preenche o formulário e aí é liberado o acesso, dado o cartão. Mas é muito pouco, né? 2% às vezes num universo... O que eu costumo recomendar para os condomínios que têm mais pessoas que precisam, mais necessidades do que vagas, é deixar essas vagas para pessoas, por exemplo, cadeirantes, mais que tem especificamente, maiores, dentro das necessidades. Dentro das necessidades, uma necessidade maior, e selecionar na medida do que é possível, dentro da Assembleia de Sorteio de Vaga de Garagem, selecionar algumas vagas que tenham um acesso maior, um acesso melhor ao elevador, para que seja feito uma espécie de credenciamento, vamos dizer assim, dessas pessoas, e seja feito, por exemplo, um sorteio para para algumas vagas extras aí. Mas aí tudo, como não está na lei, é uma questão de boa vontade. Boa vontade e quando possível. Porque às vezes a vaga, logicamente que eu também oriento assim, acho ótimo, mas assim, às vezes não é factível. Então, a gente tem às vezes demandas contrárias, né? Não, mas eu tenho direito. Mas assim, você comprou um prédio onde não tem essa questão, pelo estatuto da pessoa com deficiência, existem adequações necessárias para o síndico que devem ser implementadas independente de tempo. Mas criar uma vaga onde não existe, algumas vezes, ou na grande maioria das vezes, passa a ser não factível. Exatamente. Então, é muito caso a caso. Muito... E é difícil, às vezes, ajustar isso. Com relação a crianças com autismo, que tem crises, o que a família, o que o condomínio pode fazer para trazer aí é ter bom senso também, e aí tudo, infelizmente ou felizmente, a gente depende do bom senso das pessoas nesses casos, que é você trazer, como ela falou, para uma mediação e mostrar que aquela criança tem nenhuma necessidade especial. No caso dela, que ela exemplificou, a criança não tinha uma necessidade especial, mas por vezes você tem uma necessidade especial, a criança não chora porque quer, não tem crises porque quer, uma criança ainda está se regulando, e você tem aí, por exemplo, colocar um piso, né, emborrachado, um piso emborrachado, alguma coisa que isole melhor o som, enfim. E Marina, você fez alguma mediação nesse sentido? Não, nesse sentido não, só fiz sobre barulho. Sobre barulho. E conta barulho pra gente um pouco, porque assim, é difícil, né, quando a pessoa faz o barulho, porque o vizinho é intolerante, e o de cima acha que não incomoda, o de baixo é... E assim, e o nível de barulho também é relativo, né? Porque às vezes o que incomoda um não incomoda o outro. Como que é uma mediação nesse sentido? Então, a mediação a gente tem que ter os dois, as normas de mediação, vamos lá. E graças a Deus deu tudo certo. O outro caso que teve foi uma criança também. Nessa criança... tinha um probleminha, né? Tinha uma deficiência. E aí a gente conversou, o pai veio, e eles acabaram se ajudando,
Você acredita? Acredito. Acabaram se ajudando. É criar empatia. Quando cria empatia, quando você se solidariza com o problema do criaram outra... empatia e aí passaram até a ser amigos. Jura? Porque foi muito bacana. E a outra foi sobre barulho comum, barulho de som mesmo, a pessoa cantava. Jura? Cantava e... A pessoa cantava, e aí atrapalhava a unidade de baixo, né, as coisas, e aí deu tudo certo também. Aí a pessoa reduziu, parou, porque o som cantava ópera. Meu e Deus, aí... é bonito a ópera, eu gosto de ópera. Bonito. Gosto. Mas aí acabou... Conviver em condomínios é um desafio, né? Que desafio que a gente tem pela frente. É complicado. E você agora está multiplicando esse desafio com a sindicatura. Com a sindicatura. Então... Você acha que você vai seguir mais para a sindicatura ou vai ficar com a administradora? Você já tem faz tempo a administradora. A administradora, eu estou com 18 anos de administração. Eu estou gostando da área de síndico e tem algumas colegas que estão me convidando. Eu acho que você tem muito perfil de síndica. Para poder fazer parceria, né? E eu estou gostando, vai dar certo. Essa área é uma área nova, né? Para mim, e se Deus quiser, novos caminhos aí estão se abrindo. Capacidade tem. Sim, com certeza. Bastante curso, a gente vê. Eu estava falando com a Mariana antes de chegarmos sobre um dos nossos condomínios, que comprou também, tem 4 andares, ele comprou um equipamento, uma escada, um carro, que é uma escada, que sobe as escadas, pagou em torno de R$19 mil nesse... Como que é isso? Eu não entendi. É uma cadeira... É uma cadeira que sobe escada. Ela é presa, assim, próximo do corrimão, e ela... o cadeirante, ele senta ali, e a plataforma sobe. E é móvel, é dele. Do condomínio. Não, é do condomínio. Tá. Porém, o que acontece? Nem todo mundo sabe mexer. Então, fica no investimento parado. Quem precisa não utiliza. Quem precisa não utiliza. Então, você fala assim, as pessoas precisam não só investir, mas também capacitar, né? Capacitar, fazer cursos, orientar os moradores. Isso é importante. Então, os moradores e os funcionários. Os funcionários, moradores, para que use o equipamento, porque tá parado lá. Mariana, como é que tem sido o desafio de advogar nesses condomínios? O que você tem visto aí pela frente? O que você tem? Uma doideira. É um desafio bastante grande. É um desafio onde eu vejo diversos... o síndico que não quer fazer acessibilidade, síndico que não aceita, condôminos que não aceitam, que acham que é um simples gasto. Por que eu vou gastar para fazer uma rampa? Por que eu vou gastar para remodelar, ajustar um elevador para ter um efeito sonoro ao chegar? Esses são os condomínios que te contratam, normalmente estão ligados à acessibilidade ou não? Assim, não necessariamente. Não necessariamente, mas Sim. você tem bastante briga quanto a isso para implementação de políticas. Porque eu faço assessoria para os condomínios e procuro, dentro dessa assessoria, eu procuro tratar sobre diversos pontos dentro do condomínio. Então, seja a questão não só de inadimplência, mas se eu vejo que tem problemas aí com relação à acessibilidade, procuro orientar. Próximo a um sorteio de vaga de garagem, procuro auxiliar nesse... dentro do que é possível, dentro do condomínio, a adaptar melhor, vamos dizer assim, esse sorteio para abraçar todo mundo. Procuro ajudar
nem sempre eu posso por uma questão de conflito ético, mas dentro do possível procuro ajudar em questões de mediação. Óbvio, eu não sou especialista em mediação, então por isso que tem aí uma questão ética de que eu não posso, a gente tem limites, mas Nós somos conciliadores por natureza, né? O advogado condominialista, ele tem que ser. Eu lembrei de uma outra situação. Diga. Assim, tem uma moradora, a avó e a neta. A neta, ela tem uma altura muito baixa. E para ela usa branco para ir trabalhar. E ela é obrigada, ela vai para descer as escadas e tal, ela desce sentada nas escadas. Porque ela tem... Porque ela é muito baixinha e ela não alcança o corrimão. Mas ela tem deficiência? Ela tem uma deficiência. Não é nanismo, mas Ela tem uma deficiência de estatura, um problema hormonal, alguma coisa assim? E ela não consegue, na verdade, ela não consegue acessar o corrimão. Aí o condomínio teve que instalar um corrimão mais baixo. Mas que, olha, o condomínio se adaptando à necessidade. Porque ela que andar que ela mora? Ela mora no terceiro. Mesmo que fosse o primeiro, né? Escada, não tem... E ela trabalha. Fala, olha, cada uma... A gente vai, né, descobrindo mas eu acho que é nas diferenças e é na adaptação que a gente mede, assim, a valiosidade de um povo, de uma comunidade, né? Acho que é isso que é interessante, né? A gente vai adaptando e ser gestor, tanto advogado... síndico, administrador, é ajustar as situações, porque falar não é fácil, viver no caos, a sociedade tá ruim, não, a gente tem que ser parte da mudança que a gente quer ver. Exatamente, né? Isso fazer parte, ser a mudança, né? Seja a mudança que você... E falando nisso, eu vou falar do livro que você me deu. Olha que maravilha, o Dicionário do Pensamento, eu te agradeço. Você tinha me prometido e trouxe. É um livro de pensamentos. É um dicionário que você vai... E é um livro de 59. Você não sabia que eu adoro livros antigos. Né? Olha só, fico feliz. Adoro. Fico tô feliz. Lisonjeado. Aí você vai... Cada assunto tem a sua... né, o seu dizer, cada parte o seu dizer, cada palavra tem as suas frases. E eu não podia deixar de te entregar. Obrigado. Vou fazer bom uso, com certeza. Você é muito querida. Muito obrigado. Bom, chegamos aí ao fim. Passou rapidinho. A gente precisa marcar de se ver mais. Tem um monte de coisa pra gente falar aí que a gente vai voltar. A gente tá falando já uns 40 minutos. Já passou assim? Já passou. Ai, olha... Quer falar mais alguma coisa desse tema, Marina? Eu gostaria de falar sobre esse PL aqui. Eu acho ele interessante também. A gente estava lendo e o que ocorre... Que PL é esse? Vamos falar. Faz a leitura. Vamos falar. De que PL a gente está falando? Leia PL 5949. Eu preciso de... É isso aí, 5449 de 2023. Isso. Então, o que ocorre? Pela redação dele, ele menciona o administrador. Vamos lá, peraí. O PL 5449 de 2023 dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de curso sobre a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, acessibilidade física sensorial, bem como o transtorno do espectro autista, para condomínios e síndicos em condomínios residenciais e comerciais. Sim. Me diga. Então, pela leitura do PL, a gente fala assim, o administrador do condomínio, Então, a gente fica na dúvida, como algumas convenções, se é o síndico, se é a administradora. Então, acredito eu que a gente, né, como a gente tem a associação de advogados, a gente deveria convergir para que a situação, a leitura fosse elucidativo isso aí. Porque a gente fica... como eu sou administradora e como eu sou... A gente fala, é poder da administradora ou é do síndico? Então, é uma situação... E eu acho importantíssimo, né? Conscientizar todos
fazer cursos, porque as pessoas realmente não estão preparadas para aceitar um autista, uma pessoa, né, uma pessoa com síndrome de Down. A gente vê isso aí que as pessoas não estão na sociedade de hoje, apesar da modernidade, da interação, do WhatsApp, internet, o ser humano está se afastando. O ser humano está, né, vivendo a cada um da sua forma, e a hora que chega a comunidade, que se vê no elevador, tudo, você vê, parece que tem um rompimento, né? Eu falei no podcast anterior com a Corina, que ela é psicóloga, é justamente sobre isso, porque as pessoas, é um mundo onde as pessoas estão digitalmente, então elas se encontram pessoalmente, e essa tem sido uma reclamação e uma constatação de todos que passam por aqui, e das relações que a gente tem aí, né, tem ficado cada vez mais complexo. E o curso eu acho que é importantíssimo, né? Se não for um curso, pelo menos uma informação, né? Como a gente tem as placas de não violência, de cães, tudo que poderia, né, se fazer alguma coisa nesse sentido. Mas que, de fato, o texto do projeto de lei, ele é contraditório nos seus dizeres aí. No começo dele, ele fala de uma forma induzindo, dando a entender que é a obrigação da administradora, porém, no final, ele já induz, já traz aí como sendo uma responsabilidade do síndico. Então, é uma questão que, na minha opinião, na minha visão, não dá para ser aprovado da forma como ele está. Ele tem que ser melhorado. E a sociedade tem que participar mais disso, porque é importantíssimo o tema para nós. Com certeza, para todos nós e para a sociedade como um todo. Quero agradecer vocês e quero pedir para que vocês não sumam, que a gente possa se ver mais, porque eu fico com saudades. Que bom, também. Agradecer a todos que nos assistiram, nos assistem. Esse podcast vai ao ar pelo meu canal Rodrigo Carpati no YouTube. Você pode assistir esse e outros programas, curtir, compartilhar. E também, se você quiser escutar no caminho do trabalho, de casa, da Assembleia, através de qualquer plataforma streaming. Muito obrigado e até a próxima. Podcast com Rodrigo Carpati.